fazer, tá? Ciência na prática. Então, aqui vai falar sobre algumas doenças tropicais. E vocês vão ler o tema da página 32 e vocês vão responder também, tá, gente? Com base das informações do texto. Isso aqui vocês vão fazer no caderno. Vão tirar foto e vão me enviar. Ok, galera? E aí nós temos o tema 2, gente. Transformações físicas e químicas no nosso cotidiano. Gente, transformação física e química, ela ocorre o tempo todo, tá, gente? Porém, muitas das vezes a gente não entende o que é uma transformação química e o que é uma transformação física, tá? Então, primeiramente, para começar aí esse tema 2, vocês vão ler, né, esse enunciado aí, que fala sobre as transformações. O que é uma transformação, gente? É quando algo muda de estado. Ele sofreu uma mudança. Ele sofreu uma mudança, é uma transformação, tá? E aí depois a gente vai entender o que é uma transformação física e uma química. Então, vocês vão responder aí. É uma resposta pessoal, tá? Vocês vão colocar a opinião de vocês. E aí nós vamos falar. A reação química, gente, é quando eu tenho um produto, eu tenho um reagente, e esses reagentes vão formar um produto, como por exemplo o bolo. Para fazer o bolo, a gente vai precisar de ovo, manteiga, leite, farinha de trigo. E, por exemplo, se eu quero fazer um bolo de chocolate, eu vou usar um Nescau. Aí eu vou misturar todos os ingredientes, vou colocar o fermento, vou untar a forma e vou levar em uma temperatura adequada. Todos esses ingredientes, junto com a temperatura, vai fazer com que o bolo cresça, né? Cozinhe. E depois de um certo tempo, vai dar origem ao bolo de chocolate. Então, eu tive os ingredientes. Os ingredientes sozinhos, eles não formam o bolo. Quando eu junto eles e eu levo eles para aquecer, que ele cozinha, aí forma o bolo de chocolate. Então, a reação química é isso. É quando eu tenho alguns reagentes que quando eles se misturam e passam por um determinado tempo, ele forma o meu produto, tá? Aí eu quero que vocês também grifem, tá, gente? Os materiais presentes em nosso cotidiano foram extraídos da natureza e produzidos por transformações físicas e químicas. A madeira obtida da árvore, por exemplo, pode ser transformada fisicamente em mesa ou quimicamente em papel. Físico, gente, ele é diferente do químico. O químico, ele vai passar por uma transformação específica, aonde eu vou alterar ele totalmente, tá, gente? Por exemplo, a mesa, ela vai sofrer uma alteração, mas ainda vou continuar vendo a madeira, tá? A madeira que tem na árvore, eu vou continuar vendo a madeira na mesa. Agora, no papel, eu vou pegar o papel, eu não vou sentir a madeira. Então, no papel, a transformação foi mais forte, né? Foi mais condições específicas aí de reação química. Então, é bem bacana, tá, gente? Aí na página 34, nós vamos dar continuidade nas transformações físicas. Eu quero que vocês grifem, tá? As transformações físicas são aquelas que modificam a matéria sem alterar a sua composição. Essas transformações podem ser observadas em todo momento na natureza. Então, ela não muda a sua composição, tá, gente? E aí, pessoal, nós temos a imagem aqui, a imagem 1 e a imagem 2. A parte aqui da Sibéria, né, onde tem o congelamento no inverno. No verão, a temperatura pode chegar até 10 graus Celsius. O gelo derrete. Aqui na imagem 2, o chocolate derrete ao ser aquecido e solidifica quando esfria. Então, ambos, o primeiro, ele não deixa de ser água. A diferença é que quando tá frio ele congela e quando tá um pouquinho mais quente ele derrete, mas não deixa de ser água. E o chocolate, ele não deixa de ser chocolate. Quando se aquece, ele derrete, quando se esfria, ele torna um pouquinho mais consolidado, né? Então, ele se torna uma barra. E aí, vocês vão responder aí, essa também é resposta pessoal, tá? Vocês vão responder a página 34 e vão tirar foto e enviar para a prof. Aí, na página 35, nós temos a dilatação térmica, tá? E eu quero que vocês grifem o que é essa dilatação. Dilatação térmica é o aumento de volume de um material ao ser aquecido.
Alguns materiais se dilatam mais do que os outros quando são aquecidos. Então, aqui, gente, quando eu aqueço um material, ele sofre uma dilatação térmica, tá bom? Como, por exemplo, o ferro e assim por diante. Aqui, ele mostra a imagem do azulejo, né? Os azulejos que revestem a superfície da construção precisam ser aplicados deixando espaço entre eles. Isso evita que, ao se dilatarem em dias quentes, os azulejos forcem uns aos outros. Então, por isso que é importante deixar um espaço. Vocês podem perceber na casa de vocês, entre um azulejo e o outro tem um espaço onde vai o rejunte. Isso é para evitar o processo da dilatação e prejudicar aí, no caso, quando tiver em dias quentes. Fragmentação, gente, é a divisão de um material em pedaços. Então, aqui nós temos a imagem aonde eu tenho várias pedras. Então, eu pego uma rocha e aí eu começo a fragmentar ela, eu começo a dividir ela, eu começo a diminuir a sua estrutura, tá? E aí eu formo inúmeros pedacinhos de pedra, ok? Página 36. Aí nós temos, gente, um laboratório, correto? Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer. Eu tenho uma sugestão, tá, gente? Quem tiver o bicarbonato de sódio em casa, pode fazer, tá bom? Quem não tiver o bicarbonato, não precisa fazer. Quando voltarmos às aulas, a prof vai fazer para vocês, tá? E aí vamos grifar, gente, o que é transformação química. A transformação química é quando altera a composição do material, dando origem a substâncias diferentes. Então, por exemplo, da madeira, eu levo uma transformação química e eu chego no papel. Então, ele mudou a estrutura da madeira para chegar no papel. Isso é uma transformação química.